Um corpo apareceu boiando na Praia da Macumba, na zona oeste do Rio de Janeiro, ali um pouquinho depois da Praia do Recreio, no dia 25 de outubro de 1982. No bolso da bermuda estavam os documentos. Era o jornalista e ex-agente do Serviço de Informações da Ditadura, Alexandre von Baumgarten, que já estava desaparecido há mais ou menos 12 dias. Alexandre tinha sido visto pela última vez no dia 13 de outubro de 1982, do mesmo ano, quando, junto com a sua esposa, Janete Hansen, tinham deixado o prédio onde moravam para irem pescar. Eles iriam alugar um barco no cais da Praça 15, rumo às Ilhas Cagarras, para pescar. Eles contrataram um barqueiro chamado Manuel Valente Pires, que era dono de uma traineira chamada Mirimi. Então eles partiram para o alto mar. Se você se lembra desse caso que aconteceu ali no início dos anos 80, escreve aqui nos comentários. O tempo estava fechado, o tempo estava escuro, estava sombrio, como se fosse uma espécie de aviso. E o casal nunca mais foi visto. Bom, nunca mais não, o corpo do Alexandre foi encontrado, mas a esposa e o barqueiro nunca mais foram vistos. Quem foi Alexandre von Baumgarten? Alexandre tinha escrito um livro chamado Yellow Cake, supostamente de ficção, sobre uma operação de tráfico de urânio saindo aqui do Brasil direto para o Iraque. E olha só, no livro está escrito que a operação de tráfico de urânio seria executada pelo então governador Paulo Maluf, você ouviu certo, Paulo Maluf, e por oficiais do SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, para contrabandear Yellow Cake para o Iraque. O Yellow Cake é a primeira fase do beneficiamento de urânio, e o urânio beneficiado só serve para duas coisas, né? Energia ou bomba, como você sabe. Apesar do livro conter elementos de ficção, esse livro que o Alexandre von Baumgarten escreveu, a história é inteiramente baseada em fatos verídicos. Bom, tem Maluf no meio, eu não duvido, né? Isso porque a partir da década de 70, durante o governo do Ernesto Geisel, o Iraque foi visto como um aliado estratégico do Brasil. O Iraque chegou a trocar com o Brasil petróleo por frango congelado e por carros de combate Cascavel EE-9 e também pelo Urutu EE-11. E é sério isso realmente aconteceu. Saddam Hussein chegou a enviar representantes para um jantar aqui no Brasil em 1982, no Lago Sul, em Brasília. Lugar onde só acontece coisa legal, né? Para articular não só uma cooperação na área nuclear, mas também cooperação na área científica, na área tecnológica. Empresas como, você quer ouvir o nome das empresas? Odebrecht, Camargo Correia e Mendes Júnior se instalaram em Bagdá. Eu lembro que um delator, um dos donos, né, o pai, o patriarca de uma dessas empresas durante a Lava Jato, disse para o juiz, que eu acho que era o Sérgio Moro na época, dizendo que ele poderia dedurar, ele poderia falar de corrupções, de corruptos que ele pagava desde a época da ditadura militar. Mas o juiz não quis ouvir, só queria nos últimos 20 anos, né, o que ainda não tinha prescrito. E toda essa história que eu estou te falando, ela está muito bem documentada nos livros História Secreta do Brasil Nuclear e Brasil, a Bomba Oculta, ambos da jornalista Tânia Malheiros. Bom, Alexandre von Baumgarten teria sido morto como queima de arquivo. Sim, ele sabia bastante sobre uma série de tramóias, esquemas e corrupções de agentes da ditadura. O caso que teria desencadeado seu assassinato foi um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a revista O Cruzeiro. A revista O Cruzeiro era editada primeiro pelos Diários Associados, do jornalista Assis Chateaubriand, que circulou de 1928 a 1975. Alexandre von Baumgarten procurou relançar a revista para criar uma corrente de opinião pública favorável à ditadura, um parceiro da ditadura que só falaria bem do regime. Então ele adquiriu os direitos da revista em 1979 e já possuía um contrato de publicidade gigantesco, milionário. O esquema de lavagem de dinheiro envolveria empresas privadas, agentes do Serviço Nacional de Informação, SNI, e a revista O Cruzeiro, essa que Baumgarten era sócio. Depois que o corpo de Baumgarten foi encontrado, inicialmente ele foi sepultado como um afogado, mas quando o repórter Chico Vargas foi à delegacia que cuidou do caso, ele encontrou no processo as balas que o cadáver tinha na cabeça. A esposa de Baumgarten, Janete Hansen, e o barqueiro Manuel Valente Pires nunca mais foram vistos, embora houvesse suspeitas de que 2 corpos encontrados carbonizados em Teresópolis fossem os corpos deles, mas isso nunca foi comprovado, pelo menos para o grande público, né? Só que eles não sabiam de uma coisa. O Alexandre von Baumgarten tinha deixado um dossiê pronto que acusava o SNI de planejar sua própria morte. Esse dossiê foi enviado a 10 pessoas e tinha indicação no envelope de que só poderia ser lido em caso do desaparecimento do Alexandre. O documento revelava que Baumgarten tinha sido jurado de morte e acusava diretamente o general Newton Cruz, então chefe da agência central do SNI, de ser o autor da sentença. Só para te dar um panorama da época, eram os anos finais da ditadura militar no Brasil, no governo de João Batista Figueiredo. O mandato de Figueiredo foi marcado pela continuação da abertura política iniciada no governo Geisel, e pouco tempo depois do Figueiredo assumir o cargo, houve a concessão da anistia. E com essa abertura, muitos grupos militares e de pessoas de extrema-direita não se conformavam, eles queriam a continuidade da ditadura.
Então, durante o governo de Figueiredo, que foi de 79 até 85, ocorreram vários atentados terroristas. Houve muitos ataques à bomba em redações de pequenos jornais, livrarias, banca de jornal. Isso demonstrava que o governo federal tinha perdido o controle sobre os extremistas. O terrorismo subiu de patamar quando uma carta-bomba explodiu nas mãos de Lídia Monteiro da Silva, que era secretária do presidente da OAB, no Rio de Janeiro, arrancando um braço dela. E depois de um tempo, em 27 de agosto de 80, ela acabou vindo falecer. No mesmo dia, Barbosa Lima Sobrinho, que é presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, recebeu uma ligação de alguém que se apresentou como membro do Comando de Caça aos Comunistas. Inclusive perseguiu o Jô Soares também na casa dele. Essa pessoa informou a ele que teria uma bomba no prédio onde ele estava, prestes a explodir. E a bomba de fato foi encontrada no banheiro do 8º andar. Outro envelope-bomba, no mesmo dia, 27, foi mandado a um vereador da Câmara do Rio de Janeiro e amputou o braço e cegou um dos olhos de um assessor desse vereador, que foi a pessoa que abriu o envelope. Mas o pior dos atentados, todos assim foram no mesmo ano, foi o que aconteceu no fim de abril de 1981. Na verdade, a bomba explodiu, mas felizmente explodiu no colo da pessoa errada. Explodiu no lugar errado, não planejado pelos terroristas. Dentro de um carro no estacionamento do Rio Centro, onde estava acontecendo um show de MPB, uma festa de MPB, em comemoração ao Dia do Trabalhador, havia cerca de 10 mil pessoas assistindo ao show, e uma bomba explodiu no colo de um sargento lotado no DOI do 1º Exército, que morreu e acabou ferindo também gravemente um capitão que sobreviveu, estava junto com ele. Não sei se você lembra, a música Faroeste Caboclo, da Legião Urbana, faz uma referência a esse clima de atentado, quando João de Santo Cristo fala: "Não boto bomba em banca de jornal e nem colégio de criança, eu não faço não. E não protejo general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o c... na mão." Ah, Renato Russo. Era isso que acontecia, né? Os caras que mandavam nunca faziam, nunca botavam a mão na massa. Sempre contratavam algum pobre coitado como João de Santo Cristo, como um sargento, como um soldado, né, do exército, para poder fazer trabalho sujo para ele, né? Isso é para você sentir como é que estava a temperatura nacional naquele ano. Agora, o caso da morte de Baumgarten só começou a ser investigado com profundidade em 1985, quando 3 militares, acusados pelo desaparecimento e morte das vítimas, foram indiciados. O juiz do 1º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro enviou 3 militares a julgamento pelo sequestro e morte de Alexandre von Baumgarten: Newton Cruz, Carlos Alberto Duarte da Silva e Mozart Belo da Silva. Em 21 de março de 1983, o delegado Fontinelli deu a investigação por encerrada e entregou o processo à justiça. Só que novas evidências surgiram que fizeram a polícia achar que foi queima de arquivo, mas só a polícia não imaginava isso até então, né? Mas aí veio à tona a versão oficial para o crime, que seria a operação dos militares chamada Operação Dragão. Não era nenhum filme de Jean-Claude Van Damme, era realmente uma operação dos militares que tinha esse nome, que era um plano para matar o Alexandre von Baumgarten, que seria composta essa operação de 8 homens a mando do governo, que vieram de outros estados. E aqui no Rio de Janeiro eles receberiam apoio logístico. E esse método, pessoal, dos esquadrões da morte do SNI, era muito comum, esse de mandar agentes de outros estados para poder cumprir uma missão assassina num terceiro estado. Há alguns anos, o ex-delegado e ex-matador do SNI, Cláudio Guerra, depois que se converteu e agora é pastor evangélico, ele deu detalhes sobre como ele ia matar os alvos em outros estados, nunca no Espírito Santo, onde ele trabalhava e morava. Eu tenho um livro que ele escreveu esse livro aqui, ó, Meu Filho Me Deu, Memórias de uma Guerra Suja, onde ele relata, ele confessa, na ótica dele, está confessando os pecados que ele cometeu antes de se converter, né? E o Cláudio Guerra, ele confessou que foi contratado para matar o Alexandre von Baumgarten. Por 2 vezes ele tentou matar, aplicando uma injeção que fazia a pressão da vítima subir. E aí a vítima morria e o que aparecia no laudo depois é que ela tinha tido um ataque cardíaco, né? Mas como ele não foi bem sucedido das 2 vezes que ele tentou, os chefes dele tiraram ele da parada e colocaram uma outra equipe para poder matar Alexandre von Baumgarten. O Cláudio Guerra confirmou que a ordem para matar Alexandre von Baumgarten partiu da Agência Nacional do SNI em Brasília, chefiada pelo general Newton Cruz. Cláudio Guerra foi escalado para o assassinato pelos seus 2 chefes diretos, o coronel Fred Perdigão, do SNI, e o comandante Antônio Vieira, do Centro de Informações da Marinha, o CENIMAR. E o novo time que foi enviado para matar o Baumgarten conseguiu um barco e um helicóptero. Uma parte do grupo teria apanhado a mulher de Baumgarten e o barqueiro, e a outra parte do grupo teria ficado com o jornalista. Ele teria sido sequestrado, torturado e morto, e a razão do sequestro e da tortura seria para extrair informações sobre os documentos comprometedores que ele teria em seu poder. Mas calma que não terminou não, ainda surgiu uma nova testemunha, um cara chamado Cláudio Polila. Ele era epilético e por isso ele era pensionista da aeronáutica por invalidez, e no dia 12 de março de 83 prestou um depoimento bomba, cara, onde ele afirmava que ter visto o casal Baumgarten chegando e eles não chegaram sozinhos na Praça 15. Nessa época
essa testemunha, o Polila, ele reconheceu o agente do SNI, Mozart Belo e Silva, como um dos envolvidos no sequestro do Baumgarten. Ele reconheceu o general Newton Cruz também como uma das 6 pessoas que estiveram no cais da Praça 15 naquela noite. Agora, olha que história escabrosa. Em 8 de setembro de 1985, quando o delegado Ivan Vasquez anunciou que indiciaria Newton Cruz por participação no assassinato, essa testemunha ocular do fato começou a receber ameaças anônimas. E um dia, em 19 de setembro, essa testemunha, o Polila, ele foi para o Hospital da Aeronáutica para fazer um tratamento, mas misteriosamente ele foi dopado e acordou num hospício. Ele só conseguiu sair de lá, ele foi salvo porque ligou escondido para o delegado Ivan Vasquez, que estava investigando tudo, que enviou policiais para o local e tirou ele de lá. E teve mais. Enquanto a testemunha estava caminhando pela praia do Flamengo, um Fusca, com vários caras dentro, começou a atirar na direção dele. Mandaram bala. Só que ele se jogou no chão, ele rolou pelo chão e foi salvo pelo segurança do Palácio do Catete, que acabou trocando tiros com os criminosos. Naquele ano, gente, houve um esforço dos advogados de defesa dos militares acusados, em detratar a imagem do Polila. Segundo o próprio general Newton Cruz, a testemunha não seria um homem sério, então tudo que ele dizia não tinha fundamento. Mas o delegado Ivan Vasquez, ao contrário, ele atestou a coerência dos depoimentos do Polila em todo o processo. E em 20 de junho de 1996, Polila foi encontrado morto. A testemunha foi encontrada morta em um valão em Caxias, como inclusive denunciou o Jornal Nacional na época. Ele tinha marcas de espancamentos e facadas. O delegado responsável pelo caso levantou a hipótese de queima de arquivo, mas isso nunca ficou esclarecido e comprovado. E já em março de 2014, dentro ali das diligências da Comissão da Verdade, uma figura que tinha passado despercebida no inquérito, que já tinha sido arquivado, do assassinato do Alexandre von Baumgarten, veio à tona. A convite da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, o coronel da reserva Paulo Malhães prestou um depoimento de mais de 3 horas na sede do Arquivo Nacional, no qual ele admitia ter praticado tortura e cometido assassinatos durante a ditadura militar. Malhães também assumiu ter atuado na Casa da Morte em Petrópolis e contou em detalhes o que os torturadores faziam para deixar uma vítima irreconhecível. Além disso, Paulo Malhães acusou o coronel Fred Perdigão, morto nos anos 90, de ter assassinado Baumgarten e jogado seu corpo ao mar em 1982. Paulo Malhães ainda disse que considerou a missão desastrosa, já que o exército, segundo ele, não costumava descartar suas vítimas desse modo, no mar. O depoimento do coronel podia ser solicitado novamente, iria ser solicitado novamente, iria ser chamado de novo, para maiores esclarecimentos. Quando o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? No dia 25 de abril, Paulo Malhães foi encontrado morto em seu sítio na Baixada Fluminense. Uma reportagem de Carlos de Lanoy para o Jornal Nacional daquela noite mostrou que o militar da reserva permaneceu durante 9 horas como refém dos bandidos, que estavam supostamente à procura de armas de sua coleção. Os bandidos reviraram a casa dele e levaram alguns objetos de valor. A polícia concluiu que ele tinha sido vítima de latrocínio. E você, o que acha? Você acha que essas testemunhas morreram da forma que a versão oficial falou? Latrocínio, briga com traficantes? Ou foi uma queima de arquivo? Eu não sei, eu tenho as minhas teorias. Muito obrigado por assistir até aqui. Até uma próxima história, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.